Você já parou para pensar em quantas decisões ruins você tomou apenas porque estava emocionalmente envolvido? E se eu te dissesse que um imperador romano, cercado por guerras, traições e o peso de um império, desenvolveu uma mente tão clara e racional que ainda hoje é referência para quem busca equilíbrio emocional e clareza de pensamento? O nome dele é Marco Aurélio. E nas próximas lições, você vai descobrir exatamente como aplicar os princípios dele para pensar com mais lógica, agir com mais sabedoria e dominar suas emoções. Porque no fim das contas, quem controla a mente, controla a própria vida. Marco Aurélio não era apenas um filósofo. Ele era o homem mais poderoso do mundo. E mesmo assim, escolheu ser humilde. Imperador de Roma durante tempos turbulentos, ele liderou não com ego, mas com razão. Enquanto comandava exércitos, enfrentava pandemias e lidava com traições dentro do próprio império, ele escrevia em silêncio. Não para os outros, para si mesmo. Essas reflexões se tornaram o livro Meditações, um manual de sobrevivência emocional que atravessou séculos. Ao contrário do que muitos pensam, o estoicismo não é sobre frieza, é sobre clareza. Marco Aurélio entendia que não podia controlar os eventos externos, mas sim sua resposta a eles. Ele acreditava que uma mente disciplinada é o escudo mais poderoso que alguém pode ter. E hoje, mais de 1800 anos depois, suas ideias continuam sendo uma bússola para quem busca pensar com mais lógica, viver com mais propósito e agir com mais sabedoria, mesmo nos dias mais caóticos. Lição 1. Treine sua percepção. Sua mente é como uma lente, e a maneira como você enxerga o mundo depende da nitidez dessa lente. Agora pense, essa lente está limpa ou está embaçada pelas suas emoções e julgamentos apressados? Marco Aurélio dizia que os danos só existem se você decidir que são danos. Ou seja, o que te machuca não é o que acontece, é como você interpreta o que acontece. Julgar uma situação logo de cara como ruim, insuportável, uma perda de tempo, pode parecer natural, mas é justamente isso que distorce sua visão da realidade. Você vai a uma festa, se sente deslocado e decide que a noite foi horrível. Mas e se, ao invés disso, você visse aquilo como uma chance de observar, aprender ou apenas sair da rotina? Você não pode mudar o que acontece, mas pode mudar como enxerga o que acontece. E isso muda tudo. Os estoicos nos ensinam que o primeiro passo para pensar com clareza é não reagir de forma automática. Quando algo te incomodar, pergunte: isso que eu estou sentindo é baseado em fatos ou em interpretações emocionais? Existe uma forma mais neutra ou positiva de enxergar isso? É como treinar um músculo. No começo, é difícil. Mas quanto mais você questiona seus julgamentos, mais racional sua mente se torna. Marco Aurélio enfrentava traições, doenças, guerras, mas ele praticava diariamente o que chamava de suspensão do julgamento. Era como se dissesse: não vou dar nome ao que aconteceu agora, vou apenas observar. E mais, quando surgia um obstáculo, ele perguntava a si mesmo: como posso transformar isso em um exercício de virtude? Essa é a prática que ele resume na célebre frase: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. A lição é clara. Não acredite em tudo o que sua primeira impressão diz. Treinar sua percepção é parar de viver no automático. É começar a enxergar oportunidades onde antes só havia problemas. Lição 2. Aprenda a controlar suas emoções. Quantas vezes você tomou uma decisão que depois se arrependeu simplesmente porque estava com raiva, medo ou ansiedade? Marco Aurélio nos lembra: a mente tranquila é capaz de ver com clareza. A mente agitada, nunca. Controlar suas emoções não significa ignorá-las ou fingir que não sente. Isso é repressão.
E isso só aumenta o problema. O verdadeiro controle está em canalizar a emoção, redirecioná-la como um rio que você aprende a conduzir e não como uma tempestade que te arrasta. Você sente raiva? Tudo bem. Mas o que você faz com essa raiva? Gritar, atacar, se fechar, ou usá-la como um sinal de que algo precisa ser resolvido, com firmeza, mas com racionalidade. Imagine que você está com medo de pedir um aumento no trabalho. A maioria das pessoas interpreta esse medo como um sinal para recuar. Mas os estoicos fariam o contrário. Usariam esse medo como um alerta estratégico. Esse medo pode te fazer pensar: quais são os argumentos que preciso preparar? Que tipo de reação posso esperar do meu chefe? Como posso lidar com um não sem me abalar? Veja, o medo não precisa ser um inimigo. Ele pode ser um professor. A emoção está ali, mas a decisão continua sendo sua. Marco Aurélio, cercado por pressões políticas e traições, aprendeu a respirar fundo e observar. A raiva prejudica mais o irritado do que o alvo da irritação. O segredo da mente racional é esse: você não reage automaticamente. Você responde intencionalmente. Entre o estímulo e a reação existe um espaço, e nesse espaço mora sua liberdade. Quanto mais você treina essa habilidade, mais calmo, lúcido e forte você se torna. Não por falta de emoções, mas porque aprendeu a ser maior do que elas. Lição 3. Exercite a dialética do controle. Você sofre porque tenta controlar o que está fora do seu alcance e ignora o poder que tem sobre o que realmente importa: sua mente, suas atitudes, suas escolhas. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará a força. A dialética do controle é simples, mas transformadora. Divida tudo em duas categorias. 1. O que você pode controlar. 2. O que você não pode. Você não pode controlar o trânsito, a economia, as decisões dos outros ou o passado, mas pode controlar sua disciplina, sua reação, sua intenção e como você escolhe interpretar cada situação. Digamos que você não foi selecionado para um emprego. Você pode pensar: eu fracassei. Mas e se a razão da recusa foi algo fora do seu controle, como nepotismo ou um perfil diferente buscado pela empresa? Esse resultado não define seu valor, apenas te mostra que aquela porta não era sua. Por outro lado, se você percebe que faltaram habilidades, aí sim, isso está sob seu controle. Você pode estudar, se preparar e tentar novamente. Os estoicos nos ensinam: aceite o que não pode ser mudado com serenidade e haja com coragem sobre o que depende de você. Esse é o espírito do amor fati. Amar o destino. Não porque tudo é fácil, mas porque tudo tem um propósito, mesmo que você ainda não entenda. Cada contratempo pode se tornar um degrau. Cada não pode ser o empurrão que te leva para o caminho certo. O que está fora do seu controle liberta você. Porque, a partir do momento em que você aceita isso, sua energia não é mais desperdiçada em ansiedade, e sim canalizada para aquilo que você pode realmente transformar. Lição 4. Mantenha as virtudes em mente. Quando tudo ao seu redor parece caótico, qual é o seu norte? Para Marco Aurélio, a resposta era clara: as virtudes. São elas que mantêm a mente estável, o coração tranquilo e as ações alinhadas com a razão. Ele dizia: cave dentro de si. Há uma fonte de bem sempre pronta para jorrar, se você continuar cavando. Os estoicos identificaram 4 virtudes fundamentais, e elas são mais atuais do que nunca. 1. Sabedoria. A habilidade de discernir o que é certo. É o oposto de agir por impulso. É pensar com clareza antes de tomar decisões. Na prática é perguntar: isso é bom? Isso é justo? Ou estou apenas reagindo? 2. Justiça. Não é apenas tratar os outros com respeito. É agir com integridade, mesmo quando ninguém está olhando.
É fazer o certo não porque vai ser recompensado, mas porque o certo deve ser feito. 3. Coragem não é ausência de medo, é ação apesar do medo. É levantar da cama quando tudo em você quer desistir. É falar a verdade quando seria mais fácil se calar. 4. Temperança, autocontrole, moderação. É saber o momento de parar, mesmo que você queira mais. Em um mundo de excessos, a temperança é uma superpotência. Essas virtudes são como pilares. Quando você se apoia nelas, as emoções perdem o controle sobre você. Você não age mais por impulso, por vaidade ou por medo. Você age de forma racional, com consciência, propósito e equilíbrio. E quanto mais você vive de acordo com essas virtudes, mais simples a vida se torna. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você sabe exatamente como lidar com eles. Lição 5. Considere sempre o quadro geral. Você já se pegou completamente consumido por um problema e depois de alguns dias percebeu que ele não era tão grande assim? Marco Aurélio nos alerta. Sempre que quiser falar ou pensar sobre as pessoas, observe tudo de uma perspectiva ampla, como se visse de cima. Essa é a prática de olhar o quadro geral. Imagine que você está dentro de uma floresta. Tudo o que vê são árvores, obstáculos, sombras. Mas quando você sobe uma montanha e olha lá de cima, tudo muda. Você vê o caminho, vê a luz, vê a direção. Na vida é a mesma coisa. No calor do momento, um comentário maldoso, uma crítica, uma frustração pode parecer imenso. Mas quando você dá um passo para trás e observa a situação como um todo, como se fosse um observador, percebe que aquilo não define nada. É só uma pequena parte de um todo muito maior. Essa visão ampla também se aplica às pessoas. Alguém te tratou mal? Será que está enfrentando algo que você desconhece? Você falhou em algo importante? Será que esse fracasso não é, na verdade, parte de um crescimento que ainda está em andamento? O mundo não gira ao seu redor, e isso não é uma má notícia, é libertador. Quando você entende que sua experiência é apenas uma entre bilhões, você para de levar tudo tão para o lado pessoal. Você começa a enxergar a vida com mais leveza, mais sabedoria e muito mais racionalidade. Treinar essa perspectiva é um dos segredos para uma mente clara. Você sai da reatividade imediata e passa a observar com calma. E isso transforma não só o que você pensa, mas também quem você é. Agora você já conhece 5 lições de Marco Aurélio que podem transformar sua maneira de pensar. Você aprendeu a treinar sua percepção, controlar suas emoções, aceitar o que não pode controlar, viver com virtude e enxergar o quadro geral. Essas práticas, quando aplicadas com consistência, fazem algo extraordinário. Elas limpam a confusão da mente e dão espaço para a razão, a calma e a força interior florescerem. Marco Aurélio acreditava que uma mente treinada é mais poderosa do que qualquer exército. E é exatamente isso que buscamos aqui no canal Estoicismo Todo Dia. Te entregar ferramentas práticas para fortalecer sua mente todos os dias, com ideias testadas pelo tempo e aplicáveis agora mesmo. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva agora. Não deixe para depois, porque a clareza que você busca começa com um passo, o de se comprometer com seu próprio crescimento. E aqui você não caminha sozinho. Nos conte nos comentários qual dessas 5 lições mais ressoou com você. Vamos aprender juntos, um dia de cada vez.